Nós vimos que, se nós temos um número complexo na forma trigonométrica, então z é igual ao módulo de z vezes o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. E se eu quiser calcular as raízes enésimas desse número complexo z, eu uso a seguinte fórmula. As raízes eu chamo de ômega k, e para achar esses ômegas, eu uso a fórmula a raiz enésima do módulo de z vezes o cosseno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n mais i vezes o seno. Os ângulos são sempre iguais, θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. Então, essa é a fórmula, digamos assim, da radiciação. E você vai colocar os valores de k até uma unidade a menos do índice da raiz. Então, se você quer calcular as raízes cúbicas, você põe k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e para ali, senão as raízes começam a repetir. Então, vamos fazer um exemplo para entender até geometricamente o que significa calcular as raízes de um número complexo. Vamos calcular as raízes quartas de 1. E talvez esse aqui seja um dos poucos que dê para fazer de cabeça, certo? Nós já sabemos que o 1 tem duas raízes reais. Uma raiz é menos 1 na quarta é 1, e outra raiz é 1, certo? 1 na quarta também é 1. E nos números complexos não é tão difícil de perceber que uma das raízes é i, e na quarta é igual a 1, nós já vimos isso, e a outra raiz é menos i. Menos i na quarta também é igual a 1. Mas, enfim, nós não queremos chutar, nós queremos calcular usando a fórmula. Então, primeiramente, vamos escrever esse 1 na forma trigonométrica. 1 é igual ao módulo de 1, que é simplesmente 1, vezes o cosseno. Qual é o ângulo que o 1 forma com um eixo real? Vamos fazer aqui. Tem o eixo real, o eixo imaginário. O 1 está aqui. Qual é o ângulo que ele forma com o eixo real? Bom, o ângulo que ele forma é zero, certo? Então, posso escrever o cosseno de zero mais i vezes o seno de zero. Esse é 1 na forma trigonométrica. Então, agora vamos escrever o nosso ômega k. Ômega k, as raízes vão ser iguais a raiz quarta do módulo de 1. Então, a raiz quarta, o módulo de 1 é 1, vezes o cosseno de θ sobre n. Então, o cosseno de 0 sobre... Quanto que vale o n? N vale 4, é o índice da raiz, mais k vezes... O n vale 4, desculpem. Mais k vezes 2π dividido por 4, mais i vezes o seno, e o ângulo é o mesmo, θ sobre n mais k vezes 2π sobre 4. Na verdade, tudo que vai mudar com os diferentes valores de k são esses ângulos aqui. O módulo aqui fora continua sempre o mesmo. Então, vamos calcular os ângulos para os valores de k. O primeiro valor de k que eu coloco é k é igual a 0. Então, quando k vale 0, quanto que vale esse ângulo aqui? Que é igual, claro, a esse aqui. Bom, vale 0 sobre 4 mais 0 vezes 2π sobre 4, que é simplesmente igual a 0. Então, a primeira raiz, o ômega 0 é igual... Raiz quarta de 1, essa raiz é simplesmente a raiz real normal. É mais 1 vezes o cosseno. Esse ângulo aqui é 0, quando k vale 0, mais i vezes o seno de 0. Cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0, então isso aqui vai ser simplesmente igual a 1. Então, se eu quiser colocar essa raiz aqui no plano complexo, eixo real, eixo imaginário, vai estar aqui na coordenada 1 no eixo real. Aqui está o ômega 0. Agora, vamos colocar o k é igual a 1. Bom, quando k vale 1, quanto que valem esses ângulos aqui? Bom, é 0 sobre 4 mais 1 vez 2π sobre 4, que é igual a 0 mais 2π sobre 4. Então, é simplesmente 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2.
E talvez em graus fique mais fácil de pensar, apesar de que as respostas sempre têm que ser dadas em radianos. Zero é simplesmente 0 grau e π sobre 2 é 90 graus. Então, eu vou ter ômega 1 é igual a raiz quarta de 1 vezes o cosseno de π sobre 2, ou 90 graus, mais i vezes o seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, então eu vou ficar com, esse 1 aqui não importa nada, eu vou ficar simplesmente com i vezes 1 ou i. Então, esse é o ômega 1. Se eu quiser colocar ele no plano complexo, ele vai estar aqui na coordenada 1, no eixo imaginário. Aqui está o ômega 1, que é o i. Isso faz sentido, certo? Porque o módulo dele é 1, o módulo do número é 1, então eu vou andar uma unidade. E a direção que eu ando essa uma unidade é o ângulo, é o π sobre 2, que é justamente o 90 graus aqui. Agora, quando k vale 2? Bom, meu ângulo vai ser 0 sobre 4 mais 2 vezes 2π sobre 4, que é igual... Isso aqui é 0, 2 vezes 2π é 4π sobre 4, que é simplesmente igual a π. E talvez você não percebeu o padrão ainda, mas se eu escrever em graus, π é 180 graus, você percebe o padrão. Quando k vale 0, era simplesmente 0 grau, era simplesmente... O único fator que ficava era esse θ sobre n, porque o k vale 0, então isso aqui some. Quando k vale 1, eu pego esse θ sobre n e somo uma vez 2π sobre n. Então, eu peguei o 0 e somei uma vez 2π sobre 4, e o resultado é π sobre 2, ou 90 graus. Quando k vale 2, o que eu faço? Eu pego esse θ sobre n e somo duas vezes o 2π sobre 4. E somar duas vezes 2π sobre 4 é a mesma coisa que pegar a resposta anterior, quando eu somei uma vez 2π sobre 4, e somar 2π sobre 4 de novo. Daí eu vou ter somado duas vezes 2π sobre 4, e o resultado é π, ou 180 graus. Então, em suma, para chegar do k igual a 0 para o k igual a 1, tudo que eu faço é somar esse termo aqui, esse 2π dividido por n, ou, nesse caso, 2π dividido por 4, que é π sobre 2, ou, em graus, 90 graus. E aqui eu vou escrever, é só somar π sobre 2. E para chegar do k igual a 1 para o k igual a 2, o que eu faço? Bom, eu somo esse termo mais uma vez. Eu somo π sobre 2 mais uma vez. π sobre 2 mais π sobre 2 é π. Ou em graus, de 90 para chegar no 180, eu somo 90 graus mais uma vez. Então, na verdade, os ângulos vão formar uma progressão aritmética, cuja razão é esse termo aqui. É 2π dividido pelo índice da raiz. Você pode pensar que é em quantas partes o índice da raiz divide uma circunferência completa, porque 2π é uma circunferência completa. Mas, enfim, eu espero não estar confundindo você. Mas vamos logo ver o que é o ômega 2. Ômega 2 é 1 vezes o cosseno de π mais i vezes o seno de π, que é igual a cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, então o resultado é simplesmente menos 1. Se eu quiser colocar no plano complexo, eu vou menos 1 no eixo real. Então, aqui está o ômega 2. Observe que o módulo do número é 1, certo? O módulo do número é 1. E a direção que eu ando é 180 graus. Ou eu posso pensar que eu parti do ômega 1 e andei 90 graus para chegar no ômega 2. Certo? Eu peguei o ômega 1 e girei ele 90 graus e vim parar aqui no ômega 2. Porque, afinal, a diferença entre o ângulo do ômega 1 e do ômega 2 é justamente isso, é 90 graus, ou π sobre 2. E agora você já pode imaginar onde vai estar a próxima raiz. A lógica é a mesma. Você parte do ômega 2 e anda esse 90 graus, ou esse π sobre 2. Lembrando que esse 90 graus, ou π sobre 2, vem desse termo aqui, 2π dividido pelo índice da raiz, que seria a razão da nossa progressão aritmética. Então, eu vou partir do ômega 2 e somar mais 90 graus, e vou vir parar aqui no menos 1 no eixo imaginário. O módulo continua o mesmo, o módulo de todas as raízes é igual, é sempre 1. Então, essa distância aqui é 1.
E, naturalmente, o número que corresponde a isso vai ser o ômega 3, que é o menos i. E vamos calcular, de fato, quanto que vale o k igual a 3. Quando k é igual a 3, o ângulo é 0 sobre 4 mais 3 vezes 2π sobre 4. Isso é igual a 6π sobre 4 ou 3π sobre 2. Que em graus é 270 graus. Então, o nosso ângulo está correto, bem aqui no eixo imaginário, 270 graus. E é exatamente a lógica que nós fizemos. É só pegar o anterior e somar 90. Ou pegar o anterior e somar π sobre 2. π mais π sobre 2 é 3π sobre 2. Então, o ômega 3 vale 1 vezes cosseno de 3π sobre 2 mais i vezes o seno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, eu vou ficar com i vezes menos 1 ou menos i, que é justamente a nossa raiz aqui. E se eu quisesse vir do ômega 3 para a próxima raiz, que seria o ômega 4, eu andaria mais 90 graus e viria a parar exatamente nesse ponto aqui. Então, o ômega 4 é igual ao ômega 0, por isso que nós não calculamos a partir do k igual a 4, porque as raízes vão se repetir. É interessante observar que se eu ligar as 4 raízes, eu vou obter um polígono regular de 4 lados, ou, em termos mais simples, um quadrado. Certo? Eu sei que isso é um quadrado porque todos esses pequenos triângulos aqui, têm dois lados medindo 1 e um ângulo de 90 graus. Então, consequentemente, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui, que vai ser igual a esse, a esse, a esse. Então, essa figura é um quadrilátero de 4 lados, é uma redundância, mas os 4 lados têm medidas iguais, então eu formo um quadrado. Bom, eu já me estendi demais, mas eu espero que você tenha pego a intuição por trás da radiciação de números complexos. Você vai estar, na verdade, você pode partir da primeira raiz e simplesmente ir andando esse fator aqui, esse 2π sobre n. Então, você parte do 0 graus e anda 90, do 90 você anda 180, do 180 você anda para o 270 e você vai ir obtendo as raízes. Lembrando sempre que o módulo das raízes é sempre o mesmo. É a raiz enésima do módulo do número complexo. Como o número complexo é 1, o módulo é 1 e a raiz enésima de 1 é sempre 1. Bom, mas eu já confundi você demais. Eu realmente espero que você tenha pego a intuição por trás da radiciação dos números complexos.